Bom, vamos começar então retomando nossas conversas aqui sobre identidade. Muito feliz de estar aqui com vocês. Tem bastante gente nova aqui na igreja, faz tempo que eu não venho aqui. Só deixa eu me apresentar então para vocês. Meu nome é Fábio Ito, eu sou diretor daqui da Escola Metropolitana de Teologia. A gente caminha já há um bom tempo aí com o Vagnão, com o Zé, com o Pedro. É um grande privilégio a gente poder sempre servir a casa e uma vez a cada semestre a gente faz esse congresso aqui, ou semana teológica por vezes, sobre alguns temas importantes. E um tema que a gente achou importante é esse tema da identidade, quem nós somos. Então, o Zé falou um pouco sobre quem eu sou na primeira mensagem aqui, no aspecto teológico, bíblico. E agora, nesse segundo momento, eu vou falar um pouco sobre a nossa identidade e o comportamento. Porque quando a gente define quem eu sou, alguém pergunta para você quem você é, o que você responde? O que você responde quando alguém pergunta e pede para você se apresentar? Normalmente, a gente responde a partir da nossa perspectiva funcional. Então, fala assim, sou pastor, ou sou médico, ou sou alguma outra profissão, e aí a sua funcionalidade define a sua identidade. O que nós queremos conversar aqui hoje é sobre essa perspectiva da nossa identidade, entendendo de fato quem realmente nós somos, do que nós somos formados, e entendendo como o nosso comportamento, ele não define quem nós somos, mas ele expressa quem nós somos. E nessa conversa hoje aqui, eu vou fazer um pouco da aproximação com a psicologia, porque a psicologia também tem se debruçado em entender a nossa identidade a partir do nosso comportamento, compreendendo do que nós somos formados. Então, a primeira questão aqui, de forma introdutória, enquanto eles colocam aí os slides, é que há 3 questões que muitas vezes tentam encapsular, definir quem nós somos e definir o nosso comportamento, que é a questão religiosa, familiar e produtiva. E por que essas 3 coisas são importantes? Porque quando, na primeira mensagem aqui do Zé, ele falou sobre a criação perfeita de Deus, e na criação perfeita ele nos deu 3 mandatos criacionais, lembram disso? E os 3 mandatos criacionais, quais são? Muito bem, espiritual, social e cultural, não é isso? Espiritual no nosso relacionamento vertical, e o social no nosso relacionamento horizontal, e o cultural no nosso relacionamento com toda a criação. Esses 3 aspectos, eles continuam, só que agora de maneira deturpada. Por quê? Porque desde a queda ali, você vai ter essas 3 esferas criacionais que Abraham Kuyper, um teólogo holandês, ele vai dizer como um sistema de vida. Então, ele vai dizer o seguinte, que esses 3 mandatos, eles foram deturpados. O espiritual tem sido deturpado muitas vezes pela religião, o social, muitas vezes pela família, e o cultural, muitas vezes pelo trabalho. E por que isso? Porque quando você olha para o aspecto religioso, espiritual, dessa questão que quer nos definir quem nós somos, a religião, ele coloca vários componentes de comportamentos que você precisa fazer para demonstrar quem você é. Então, a religião, ele tenta encapsular você num sistema religioso de dizer assim, olha, para você ser crente, para você ser santo, você precisa fazer isso, dar tanto de dízimo, tanto de oferta, tanto de tempo, e aí você tem uma lista de atividades, de afazeres, para você ter o direito do pertencimento. E o aspecto religioso, ele se tornou não uma manifestação de uma identidade de sacrifício e de amor. Ele passou a ser uma identidade de
poder. Quer ver um exemplo? Depois da queda, Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Não é isso? Qual foi o problema que levou ao assassinato de Abel por Caim? Religioso. O primeiro assassinato foi um assassinato por causa da religião. Por quê? Porque Abel deu um sacrifício, fez uma expressão religiosa, espiritual, oferecendo um cordeiro, e o Abel ofereceu ali dos produtos da terra. A questão que diz lá em Gênesis 4 é que Deus aceitou o sacrifício de Abel, melhor dizendo, o texto diz que Deus aceitou Abel e o seu sacrifício e não aceitou Caim e o seu sacrifício. Porque Deus primeiro aceita o ofertante para depois aceitar a oferta. E aí, quando Caim ele toma nota de que ele não foi aceito, ele se ira contra Abel. Ele percebe que ele não foi aceito e ele quer agora matar Abel. Então tem uma disputa ali, qual a religião, qual a estrutura religiosa, qual manifestação da religião é a correta. E o Caim, então, ele fica irado e ele vai matar Abel. E há um texto em Gênesis 4, verso 7, que vai dizer assim, Deus falando para Caim, né? Caim, presta atenção no que você vai fazer. O seu desejo é contra você, mas a você cumpre dominá-lo. Depois da queda, todo o nosso desejo é contra a gente, mas a nós cumpre dominar esse desejo. E aí Caim, ele mata Abel e dá ali toda a sequência no livro de Gênesis. Então, a religião, desde o Éden, depois do Éden ali, ele se torna um sistema de poder, que quer condicionar as pessoas dentro de um sistema do que as pessoas podem ou não podem fazer, dentro das características do comportamento que fazem essa pessoa se tornar identitária a esse aspecto religioso ou não. E não mais uma manifestação, uma expressão de amor. Da mesma forma, com relação à família. Por que nós temos conflitos familiares? Porque muitas vezes as nossas relações familiares não são relações verdadeiramente de amor, mas são relacionamentos de poder. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu estou querendo que você faça isso e tem que fazer. Eu sou de uma família asiática, japonesa, e na família asiática, só de você nascer dentro de uma família asiática, você tem algumas coisas que você tem que fazer, né? Não é dito, mas já está decretado, né? Então, você vai para a escola, você tem que ser um dos melhores, sempre, né? Então, a família asiática, ela já tem algumas questões importantes inseridas, porque é um condicionamento comportamental. E muitas vezes, nesse condicionamento comportamental, não é uma relação de amor, é uma relação de poder para que você se adeque àquilo que já foi condicionado antes de você vir. E na questão do trabalho também, foi deturpado a relação com relação ao trabalho, porque o trabalho antes da queda era para a glória de Deus. Depois da queda, o trabalho passou a ter uma conotação de um peso, de ser algo penoso. Por isso que lá, quando Deus vai falar a Adão, vai falar assim, que a partir de agora, com fadigas, tirará o seu sustento. Com fadigas. O trabalho, o conceito do trabalho, ele foi deturpado na queda. Então, agora, o trabalho para a gente não é mais para a glória de Deus. O trabalho agora é algo penoso. É por isso que a sexta-feira é uma alegria e a segunda-feira é uma chateação. Mas a palavra de Deus, ele vai dizer que a partir do momento que a gente resignifica os nossos conceitos, nós redefinimos também a questão do trabalho. Por isso que quando Deus vai falar sobre os mandamentos, ele vai dizer assim, trabalhará 6 dias e descansará no 7º. Porque só tem direito ao descanso do 7º dia quando você trabalha 6.
porque o trabalho, ele tem que expressar a glória de Deus. Mas o trabalho no nosso tempo, ele não se tornou uma manifestação para a glória de Deus. Ele se tornou uma manifestação de ganância. Que você quer definir quem você é pelo seu poder de consumo. E aí tem um filósofo sul-coreano, que dá aula na Universidade de Berlim, na Alemanha, que o nome dele é Byung-Chul Han. Ele escreveu um livro muito legal, chamado Sociedade do Cansaço, e que ele vai dizer que o projeto humano, com relação à sua questão de poder, de ganho, de trabalho e tudo mais, todo esse projeto, ele se tornou um projétil contra si mesmo e não poucas vezes se torna em burnout ou até mesmo num suicídio. Porque o que define você? É a sua religião, num sistema de poder? É o seu sobrenome, num sistema ali de honra e que é um sistema de poder também? É o seu trabalho com a sua capacidade de ganho? Porque se for isso, se forem essas questões, você olha para tudo isso, tenta com todo sacrifício se adequar à sua religião, se adequar à sua família, a se adequar ao mercado de trabalho, com a maior capacidade possível de ganho e de capacidade de consumo. E aí quando você deita na cama, coloca a cabeça no travesseiro, e você faz uma pergunta para si mesmo, e faz assim, no final das contas, quem sou eu mesmo? Eu sou aquela pessoa que faz todo o esforço para agradar as pessoas dentro da minha religião? Eu sou a pessoa que faz todo o esforço para agradar os meus pais ou os meus filhos? Eu sou aquela pessoa que trabalha 12 horas por dia para ter um ganho, mas na realidade, quando eu olho para mim mesmo, eu estou me sacrificando e estou sendo moído pela rotina? E aí você pergunta para você mesmo, quem sou eu? E aí, de repente, você percebe que você está perdendo todo o seu senso de identidade, porque você vive para os outros e vive para mostrar uma identidade que já foi definido antes de você. Por isso eu quero ler 2 textos, quando a Escritura Sagrada vai nos dizer sobre essa questão de identidade. Ali, do lado direito, tem 3 figuras, né? Os livros, o conhecimento, um coração e as ações, ali as pessoas conjuntamente. Porque o que a Bíblia vai defender é que o conhecimento, ele vai mostrar de fato a nossa identidade. A nossa identidade, a partir do momento que nós sabemos quem Deus é, quem nós somos e a nossa missão no mundo criado por Deus, então isso muda o nosso coração, os nossos sentimentos, os nossos afetos e, consequentemente, muda também o nosso comportamento. Não é o nosso comportamento, o que nós fazemos que nos define, mas quem nós somos diante de Deus. Quero ler 2 textos. O primeiro é Provérbios 4:20, que vai dizer assim: meu filho, escute as minhas palavras, preste atenção nos meus ensinamentos, mas não deixe que eles se afastem dos seus olhos, guardem-os no mais íntimo do seu coração, porque são vida para quem os encontra e saúde para todo o seu tempo. É isso mesmo? Seu corpo. Não estou conseguindo enxergar, mas tá bom. Tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, o que acontece, deixa eu abrir aqui o meu aqui, que acho que aqui é mais fácil de ler. Então, o que acontece é que a palavra de Deus, ele vai dizer claramente que primeira questão para definir a nossa identidade é a gente ter a revelação de quem nos criou. Escute as minhas palavras. É Deus quem define a nossa identidade, porque nós somos criados por Deus.
E a partir do momento que nós escutamos a palavra do Senhor, sabemos quem nos fez e para quem nós vivemos, não pelos quês que nós vivemos, mas para quem nós vivemos. Nós não vivemos pelos quês, para conseguir coisas, nós vivemos para um quem. Nós vivemos sempre para alguém. E aí ele vai dizer, a partir do momento que isso muda os nossos afetos, então vai mudar também o nosso comportamento. Vai mudar a nossa relação com as pessoas e com as coisas. E esse texto é no Antigo Testamento, um outro texto é... Nossa, passou um monte aqui. O outro texto é no Novo Testamento, 2 Timóteo 3, verso 14. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e que acredita firmemente, sabendo de quem você aprendeu. E que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem e a mulher de Deus sejam perfeitos e perfeitamente habilitados para toda a boa obra. Eu acho muito interessante essa questão do Evangelho, porque o Evangelho nunca fala assim, olha, faça isso para que você se torne aquilo. O caminho do Evangelho é sempre, você é isso, então, a partir disso, você vai passar a compreender o seu propósito. É por isso que ele vai dizer, toda a Escritura é inspirada por Deus. E a partir do momento que a gente sabe as Sagradas Letras, ela é útil para quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Com que propósito? A fim de que o homem e a mulher de Deus sejam perfeitos, e perfeito aqui não está querendo dizer que nós somos isentos de erro, mas que o perfeito está em nós, somos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Ou seja, o nosso comportamento, ela é consequência, não é causa. Nós não vivemos e condicionamos o nosso coração para viver de maneira correta. Nós precisamos ter o coração no lugar correto, e que daí o restante vai ser consequência. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Essa semana, conversando com um amigo, Ziel Machado, ele sempre cita um texto, uma frase, melhor dizendo, e eu acho muito legal. E ele falou assim, se a pessoa errar no altar, ele erra na vida. Se você errar na sua relação com Deus, no seu coração, você vai errar na vida. É por isso que é importante isso, e quando a gente olha para a nossa realidade, a gente olha uma realidade onde as pessoas estão adoecidas. Adoecidas por quê? Porque elas estão querendo viver com todas as forças uma identidade imposta, seja pela religião, ou pela família, ou pelo mercado de trabalho. Com todas as forças, as pessoas elas querem serem amadas por aquilo que elas fazem. E para satisfazer a religião, a família, o mercado de trabalho, que é sacrificante, as pessoas estão adoecendo. E aqui eu coloquei, eu vou combinar com o Zé e com o Vagnão, a gente vai disponibilizar esses materiais, esses slides, todos aí para os alunos da MT. Então, tá bom? Então, você tem duas alternativas. Se você quiser um material, ou você pode tirar foto, ou você pode se inscrever na MT, tá bom? Então, mas todo esse material vai estar disponibilizado lá, tá bom, irmãos? Então, o que acontece? Tem várias reportagens como que a doença da nossa época é com relação à saúde mental. Porque as pessoas tinham uma ilusão antigamente. No século passado, havia uma ilusão chamada positivismo,
que falava assim: com o desenvolvimento da tecnologia, com o desenvolvimento do conhecimento, a gente vai dar solução para o problema da saúde, a gente vai dar solução para o problema das distâncias, a gente vai dar solução para todas as coisas. Porque se tudo estiver em ordem, o resultado, a consequência vai ser progresso. Isso era um positivismo, era uma ilusão conceitual de que se você fizesse o que é certo, a consequência seria o progresso da sociedade e o progresso da sua vida. É por isso que na nossa bandeira está escrito o quê? Ordem e progresso. Porque isso era um conceito filosófico daquela época. O problema é que a sociedade percebeu que isso era uma ilusão. E quando que ela percebeu? Com a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais. Quando esse conceito ilusório de que se você fizer o que é certo, a consequência vai ser correta e você vai ser feliz, caiu por terra. Vocês sabem que eu sou coach. Eu sou coach, mas ninguém me chama. Por uma razão simples. Eu falo assim: olha, deixa eu dar o meu lado coaching. A gente tem duas verdades na vida. Quando a gente nasce, a gente tem uma verdade, uma realidade assim que ninguém pode fugir. Quando a gente nasce, a gente sabe que vai morrer. Mas enquanto a gente não morre, a gente sabe que vai sofrer. Porque a vida é um sofrimento. É uma ilusão. Ninguém me chama para falar sobre coaching. Não sei por quê. Então, o que acontece é que, na realidade, esse tempo é um tempo de dor, de sofrimento. Era uma ilusão achar que, se você fizesse as coisas corretas, o resultado seria o progresso. E quanto mais a sociedade está desenvolvendo a sua tecnologia, desenvolvendo conhecimento, inteligência artificial, mídias sociais, quanto mais há desenvolvimento tecnológico, a sociedade está cada vez mais doente na sua saúde mental. É por isso que as medicações mais vendidas hoje em dia têm a ver com a saúde mental. E isso não precisa ser especialista para saber sobre isso, né? Então, tem vários dados da Organização Mundial da Saúde, vários dados da Organização de Psiquiatria que estão aí, e que eu não vou ter tempo para detalhar, mas estão nos slides que, se você for aluno da Escola Metropolitana, você vai ter acesso, tá bom? Então, o que acontece? Uma das coisas importantes quando você fala sobre essa aproximação com a psicologia, que tem tentado entender essa questão da saúde mental, é que, para mim, a teologia, os conceitos que o Zé explanou aqui pela manhã, e os conceitos da psicologia, eles estão cada vez mais próximos. Cada vez mais próximos. E nos últimos anos, eu creio que 70% das minhas leituras têm sido na área da psicologia. Por quê? Porque, para mim, a teologia ela é muito boa para dar resposta. Mas, às vezes, a gente não é tão bom para saber a pergunta no coração das pessoas. E a psicologia ela é muito boa para descobrir qual é a pergunta no coração das pessoas. Mas, às vezes, não é tão boa para dar a resposta. Então, para mim, a teologia e a psicologia elas devem ter uma aproximação. E a Organização Mundial da Saúde ela tem considerado cada vez mais o aspecto da fé, da espiritualidade. Tanto que a Organização Mundial da Saúde ela define saúde da seguinte forma: saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental, social e espiritual. E não a mera ausência de doença e enfermidade. Essa questão espiritual não tinha antes, porque eles entendiam a pessoa de uma maneira biopsicossocial. Então, cada vez mais, a psicologia, inclusive, ela tem entendido que a questão da fé, da transcendência, ela é importante para os nossos aspectos de imanência. Da transcendência com relação à fé e a imanência com relação à nossa vida objetiva.
E é importante a gente compreender isso porque, não sei se todos sabem, eu e minha esposa, Viviane, a gente resolveu fazer psicologia. E aí a gente vem estudando já há um bom tempo esse tema, e eu sempre me apresento como pastor. Né? Se alguém pergunta, eu falo assim, minha atividade é pastoral, é religiosa. E aí é interessante que a conversa com os psicólogos, com os professores, tem sido extremamente produtiva, principalmente pós-pandemia. Porque é interessante isso, meus irmãos, porque nós estamos num ambiente religioso, e uma das coisas que mais chamou a atenção dos psicólogos, dos professores não cristãos, é que em meio à pandemia, onde estava tudo com distanciamento social, as pessoas não podiam sair de casa, as pessoas foram cuidadas, principalmente, e melhor cuidadas, aquelas que tinham uma rede de apoio, chamada igreja. Porque no convívio do isolamento social, muitas pessoas começaram a ter conflitos e aflitos dentro de casa, dificuldades nos seus relacionamentos. E qual era a rede de apoio que cuidava das pessoas que estavam em crise? Igreja. A igreja foi o grande rede de apoio no cuidado durante a pandemia, e que os dados mostram que foi muito crescente o aspecto de crise de ansiedade, depressão, pânico e tudo mais. A igreja. Então, quando eu me apresento, as pessoas sempre citam isso, que não há como mensurar o valor da religião e dessa rede de apoio que foi formada aqui, esse grande rede de apoio que foi formado durante a pandemia, que é a igreja. É por isso que eu sempre cito, e eu gosto muito do que muitas vezes o Zé fala, ele fala o seguinte, que a gente garante uma coisa e não garante outra. Ele fala assim, olha, tem uma coisa que a gente não garante. O que a gente não garante quando a pessoa vem com um problema? A gente não garante que o problema vai ser solucionado. Aí é com Deus. A gente não consegue garantir isso. Mas o que a gente garante? Que ninguém vai sofrer sozinho. É essa rede de apoio onde a gente encontra pessoas que de fato vão caminhar conosco. E aí, nesse sentido, e lendo as questões acerca da psicologia, e quando eu me propus a fazer psicologia, eu me propus a tentar perceber quais são os grandes teóricos da psicologia, qual é sua estrutura de conhecimento, e dentro dessa estrutura de conhecimento, qual a sua aproximação com a teologia. E aí a gente tem grande áreas, e são 4 essas áreas, no campo da psicologia, que é a psicanálise, né? A psicanálise, o behaviorismo, a psicologia fenomenológica e a comportamental, né? E eu estou definindo aqui terapia cognitivo-comportamental. São 4 grandes áreas, mas é interessante que essas 4 grandes áreas, elas têm aproximações muito fortes com a Escritura Sagrada, com o conhecimento da Bíblia. Por quê? Porque quando você fala sobre a psicanálise, você lembra de quem? Do Freud, né? Freud que inaugurou todo esse conceito que a gente chama de psicologia, psicoterapia, psicanálise. A gente tem... Freud foi o cara que iniciou a investigação mais científica a respeito disso. E ele é muito criticado, e às vezes criticado com alguma razão, mas muitas vezes a gente não percebe o valor daquilo que ele estava investigando. Porque a psicanálise, a ideia aqui não é fazer um estudo sobre a psicanálise, mas só uma citação. Se tem uma coisa que ela é muito importante, é porque ela estuda com profundidade o sistema da queda.
dos nossos desvios, dos nossos problemas, dos nossos traumas, das nossas dificuldades, das questões do subconsciente que nós não conseguimos explicar e que às vezes emerge na nossa realidade, porque às vezes nós focamos naquilo que nós fazemos, na nossa ação, mas às vezes nós somos surpreendidos com as nossas reações, que a gente não consegue pensar. Então você está no trânsito, alguém buzina para você e você buzina de volta e solta um xingo, né? Se você parasse para pensar, você não faria isso. Mas por que você faz isso de uma maneira reativa, não pensada e refletida? Porque isso está no seu subconsciente. Porque isso está dentro de você e você não consegue entender de onde vem. Então, a psicanálise, ela tem essa tendência de mergulhar internamente nas dinâmicas ali internas do coração, das questões da sua existência e compreender com mais profundidade as raízes que te formam. Tem dificuldades? Tem uma série de dificuldades, tá, irmãos? Só estou colocando o foco, e que nesse foco ele tem sim uma aproximação com o Evangelho, né? Porque na primeira palestra ficou claro que nós não pecamos e aí nos tornamos pecador. É porque somos pecadores é que nós pecamos. Então, há uma desconexão dentro da gente. O Skinner, no behaviorismo, ele vai falar assim, olha, tá bom, tem uma questão interna, mas não é só uma questão interna que a gente precisa considerar, tem uma questão contextual. Muitas vezes, os problemas que surgem da gente é de modelagem, muitas vezes é um problema que está no nosso contexto. Não é só uma questão interna e nós estamos isentos do nosso contexto. Não, tem uma questão importante também do nosso contexto. Só voltando um pouco com a psicanálise freudiana tem uma questão que trouxe uma reflexão importante nesse sentido, de que, que muitas vezes, antes se pensava, né, que era uma questão biológica, muitas vezes, os problemas, e os problemas biológicos traziam sofrimento no nosso coração. O Freud, ele foi investigar, ele falou assim, não, há problemas muitas vezes do coração, da nossa existência, que tem consequências físicas. Então, quando a gente fala que nós temos doenças somatizadas, o início dessa reflexão foi com Freud investigando esses processos. E aí, passou pelo behaviorismo a questão fenomenológica, e a questão fenomenológica ela é interessante, porque ele vai dizer assim, tem uma questão do contexto, mas há uma questão chamada do Dasein-Análise. O que é o Dasein-Análise? É uma palavra alemã chamada Dasein, que é você no mundo. E que muitas vezes, e todas as vezes, melhor dizendo, você é lançado num lugar que você não escolheu. Você não escolheu a família que você ia nascer. Você pode até lamentar a família que você nasceu, mas você não consegue escolher, não é verdade? Então, e toda essa questão, ela é uma possibilidade, mas também ele é um vazio. É uma possibilidade de várias questões, né, que você pode ali compreender, mas também ao mesmo tempo ele traz um vazio com relação a como que você lida com esse fato de você estar no mundo, com esses fenômenos à sua volta e como que você traduz isso. E por fim, é a terapia cognitivo-comportamental, e eu escolhi essa questão aqui para fazer um estudo de caso com vocês, do Aaron Beck, porque é a psicoterapia mais difundida nos dias de hoje, a mais estudada e a mais, num senso comum, a mais aí dita, né? Então, o foco está no pensamento que gera sentimento e consequente comportamento. E, para mim, a terapia cognitivo-comportamental tem muita aproximação com o Evangelho. Por quê? Porque a terapia cognitiva comportamental, então, chama terapia cognitiva comportamental, né? Começa com o quê? Com o pensamento. E é interessante que, na psicologia, esse pensamento fundante, eles chamam de crenças.
Deixa eu fazer uma pergunta aqui, é uma prova, né? Então a gente vai fazendo aqui, vocês precisam responder as perguntas que o Zé deu ali. Qual que é a relação de Deus com o homem e como é que o homem entende quem ele é diante de Deus? Deixa eu dar uma dica. Começa com tel e termina com referente. É um sistema tel-referente, não é verdade? E que João Calvino, no século XVI, ele já falava sobre essa tel-referência e que o centro do coração humano é uma crença. É uma crença que ele vai dizer que é um vazio, ou que é tel-referente. Ou nós estamos contra Deus ou a favor de Deus, mas tudo é tel-referente. O vazio em busca de um Deus que nós não conhecemos, ou crendo e sabendo quem é esse Deus, vivendo para a glória dele. E aí a terapia cognitivo-comportamental, ele vai dizer o seguinte, que tudo na nossa existência, os nossos comportamentos, eles são frutos de um pensamento original, uma crença fundante. E eles chamam de crença mesmo. E essa crença fundante, esse sistema de pensamento, faz eu ter alguns pensamentos e alguns sentimentos. E a partir disso, desses sentimentos, é que eu vou gerar algum comportamento. Então, o que acontece é que, para mim, isso tem muita aproximação com o Evangelho. É por isso que eu coloquei ali do lado, ali os textos que eu citei no início, de Provérbios 4 e 2 Timóteo 3, porque a terapia cognitivo-comportamental, que tem esses 4 aspectos sobre uma situação inicial, um pensamento, a emoção e o comportamento, a Bíblia já falava sobre essa questão de você guardar, ouvir a palavra de Deus, guardar o seu coração e viver inteiramente para Ele nas suas ações. E para a gente caminhar aqui para o final, eu quero fazer um estudo de caso com relação à terapia cognitivo-comportamental com o Pedro. O Pedro, apóstolo, ele tem todo mundo conhece o Pedro, né? Eu sou apaixonado pelo Pedro, né? Pela sua instabilidade, pela sua autenticidade, mas o Pedro, ele era muito interessante, e eu fiz um estudo de caso aqui, uma aproximação com relação à terapia cognitivo-comportamental. O texto vai dizer, Mateus 26, 32, mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galiléia, mas Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim. Mas Jesus lhe disse, em verdade lhe digo que nesta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro insistiu, ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então, uma questão é o que a gente pensa, processa e faz. Outra questão é a nossa reação às situações, né? E quando você tem ali Pedro, nesse primeiro momento, antes da ressurreição, a situação é que Jesus é preso. Jesus vai ser preso de fato. E quando Jesus é preso, vem uma crença em Pedro de desamparo, desvalor e desamor. E aí vem um pensamento automático. Qual é o pensamento automático vendo Jesus preso? Jesus não pode cuidar de mim, eu vou morrer como Jesus. E qual que é o sentimento, a emoção que vem disso? O medo. E qual que é o comportamento a gente tem sempre no comportamento ou de luta ou de fuga. No caso primeiro aqui de Pedro, foi um comportamento de fuga. O que Pedro fez? Negou Jesus. Nas 2 primeiras vezes que ele negou, ele tomou ciência que ele estava negando Jesus? Não, ele foi tomar ciência só quando o galo cantou. Porque o galo cantar era o símbolo que Jesus havia colocado, que quando isso acontecesse, ele ia negar a Jesus pela 3ª vez. Por quê? Porque há alguns comportamentos nossos que a gente faz e que a gente nem se dá conta que está fazendo.
porque a gente está reagindo a partir dessa crença fundante que nós temos, e aí a gente vai fazendo. É a mesma coisa aqui com Pedro. E aí, uma das terapias dentro da terapia cognitivo-comportamental é uma psicoeducação e um questionamento socrático. É você conversar com a pessoa e questionar a pessoa. E quando é que Jesus faz isso? Quando vai encontrar com Pedro na praia, não é? E quando ele vai encontrar com Pedro na praia, ele vai conversar com Pedro e ele vai perguntar o que para Pedro? Pedro, você me ama? A resposta automática de Pedro é o quê? Lógico que eu te amo. Aí Jesus pergunta a segunda vez, Pedro, você me ama? Ele falou assim, Senhor, eu amo. Aí Jesus pergunta a terceira vez. Por quê? Porque isso é uma psicoeducação. É você não dar respostas automáticas para satisfazer ou a sua religião, ou a sua família, ou o mercado de trabalho. É você dar a resposta sondando o seu coração de fato e dando a resposta correta com um fundamento correto. E aí Pedro ele fica triste, porque Jesus havia perguntado pela terceira vez. E isso faz Pedro ele refletir com mais profundidade sobre a sua identidade. E aí quando Pedro então ele toma conta de si, aí Pedro, no estágio pós-ressurreição, ele vai realmente ser aquele que ia cuidar das ovelhas de Jesus. Né? Em 2 Pedro capítulo 4, verso 1, vai dizer assim, ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês armados do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta na carne, vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. E aí, quando a gente olha para o segundo estágio de Pedro, pós-ressurreição, a gente faz o mesmo critério ali da TCC, né? Pedro depois da ressurreição, qual que é a situação? O povo estava em desesperança, muita gente estava morrendo por crer em Jesus. Qual que era a crença agora? Que Jesus é o Messias ressurreto. Qual o pensamento automático? As ovelhas precisam de cuidado. A emoção se torna compaixão e não mais medo, e o comportamento de luta e fuga agora não se torna mais de fuga, mas agora se torna de luta. Vou pastorear as ovelhas de Jesus. Então, quando a gente olha para o nosso comportamento, não é o seu comportamento que te define, é o seu coração. É por isso que, muitas vezes, a religião, ela é um condicionamento que quer colocar você dentro de uma caixa, dentro de um comportamento pré-definido, para que você, ao cumprir com esse comportamento, você se defina, porque essa caixa já foi definida, você se defina como um crente, bom ou ruim. Na família a mesma coisa, e no mercado de trabalho a mesma coisa. Alguns teólogos vêm trabalhando nesse aspecto já há um bom tempo, e eu quero indicar algumas literaturas aqui importantes nesse processo. O primeiro é esse aqui, que tem lá na livraria, Pensamentos Transformados, Emoções Redimidas, do Ricardo Barbosa. É bom, né? Esse livro é muito bom, porque ele vai trabalhar que, de fato, são os pensamentos, que muitas vezes, essa crença fundamental que muitas vezes a gente precisa mudar e não o comportamento. Um outro livro, dentro dessa perspectiva, é esse aqui. Todos os pais precisariam ler esse livro. Pastoreando o Coração da Criança, do Ted Tripp. Também tem na livraria. Que é um livro que vai falar assim, olha, como é que você educa o seu filho? Pelo comportamento? Restringindo o comportamento? Ou pastoreando o coração? Ele vai dizer que é pastoreando o coração. Pastoreando o coração porque... se você restringir o comportamento,
Quando ele não estiver perto de você e não tiver mudado o coração, ele vai fazer tudo aquilo que ele quer fazer. Toda a arte que ele quer fazer, ele vai fazer, né? Mas se você muda o coração, mesmo que ele esteja distante de você, ele vai continuar sendo autêntico. E um outro livro é do David Powlison, Ídolos do Coração e Feira das Vaidades. Não tem aqui na livraria, mas esse livro é muito bom também. E um outro que tem muito próximo a esse do David Powlison é esse: Você é aquilo que ama, do James Smith. Então, o que acontece? Para a gente finalizar aqui e já chamando o Zé e o Vagnão. O que acontece? Quando a gente crê no Evangelho de Jesus Cristo, a Bíblia vai dizer que o Evangelho é uma mudança de mente e de coração. E à medida que o Evangelho muda a gente, a consequência é a gente mudar as nossas relações e o nosso comportamento. É o ser que é transformado para melhor conviver com as pessoas. O problema é que numa sociedade tão impaciente como a que nós estamos vivendo, nós não temos paciência como pais, como pastores, como líderes espirituais, como funcionários ou como patrões, de sentar e olhar para o coração das pessoas. Na psicologia organizacional, a gente estava vendo alguns dados impressionantes. Você sabia que hoje a questão da saúde mental é a causa primeira de afastamento no mercado de trabalho? E que se você der a vida pela empresa que você trabalha e você adoecer, em menos de 12 horas tem alguém custando menos do que você fazia? E se você ficar doente, você percebe que você não vale nada, tudo que você fez, a empresa não tem coração. Empresa tem visão, missão, valores, todos esses negócios, mas no final de tudo é um mercado. E aí quando você percebe que você é descartável, que você é substituível, que você dedicou a vida para algo e que alguém agora olha para você e diz: você não vale mais. Tem pessoa que faz o mesmo custando menos. E você se dedicou 30 anos da sua vida e agora chega uma pessoa recém-formada que ocupa o seu lugar e é dito a você que você está ultrapassado. E aí você se pergunta: o que eu valho? Eu não esqueço de uma vez, orientando pastoralmente uma pessoa que estava com crise na sua empresa. Ele chegou e fez uma pergunta que me desconcertou. Ele falou assim: Fábio, tem uma questão. Hoje eu valho mais morto do que vivo. Ele falou assim: como assim? Aí eu perguntei: como assim? Ele disse assim: olha, se eu morrer hoje, a minha esposa e os meus filhos, eles estão amparados. Eu tenho seguro, tenho isso, tenho aquilo, mas se eu continuar vivo e a minha empresa falir, eu vou valer mais morto do que vivo. Vivo eu posso levar a fundar a minha família. E ele perguntou: o que eu faço? Ele falou assim: então, vamos orar. Vamos orar. Porque esse sentimento de inutilidade, esse sentimento de esgotamento, quando você deu tudo e você viu que foi tudo em vão, é que faz a gente perceber que o Evangelho é que verdadeiramente é que transforma nossas vidas. Que há alguém, um Deus que nos ama tão profundamente,
que não nos ama como nós somos, melhor dizendo, não nos ama como deveríamos ser, Ele nos ama como nós somos, já que ninguém é como devia ser. Brennan Manning, num texto chamado Evangelho Maltrapilho. Então, se você está lutando com todas as suas forças para se adequar à religião, à sua família e ao mercado de trabalho, eu convido você a refletir na pergunta de Jesus para Pedro: você verdadeiramente ama Jesus? Ou usa Jesus para conseguir as coisas e se adequar nas suas esferas de relacionamento? Quando a gente ama verdadeiramente Jesus, a gente tem autenticidade. A gente sabe quem nós somos, o que nós conseguimos fazer e o que nós não conseguimos fazer. Que o Senhor nos abençoe e possamos verdadeiramente ser filhos e filhas amados do Senhor. Vamos orar? Pai Santo, muito obrigado, Senhor, por esse tempo que nós estamos passando juntos. Pedimos a Tua graça, a Tua presença e o Teu amor. Que possamos, ó Deus, focar não naquilo que nós fazemos, porque tudo que nós fazemos é imperfeito, mas possamos focar em tudo aquilo que nós somos e mais aquilo que o Senhor é em nós. Que o Senhor nos abençoe e cuide, ó Deus, de cada um de nós e na continuidade do nosso dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vagnão, Zé, as perguntas estão aí, né? Quem quiser. Se vier pergunta também da outra, a gente segue, né? Isso, e se tiver pergunta da outra, a gente vai seguindo aqui. Posso começar respondendo uma que foi feita aqui, enquanto vai chegando? Deixa eu tirar isso aqui daqui, né? Senão eu não apareço na TV. Eu vim com a minha camisa verde hoje. É a cor da inveja, verde é a cor da inveja. Falando com o Maurício, ali ele me fez uma pergunta muito... está ali o Maurício, muito legal. A gente olha para o mundo e fala, está difícil. E ele falou, como é que a gente convive com a ideia de que esse mundo não tem sentido, já que nós compreendemos que tudo que nós somos, temos, fazemos, não tem uma referência mais nessa terra a não ser em Deus. Boa pergunta. Sabe, imagine que eu falasse para você assim, olha galera, eu não vou mais ficar aqui no Brasil. Sei lá, recebi um convite, estou indo para Polônia. Vou trabalhar lá, aliás, estou indo com família, com tudo, e não volto mais para cá. Minha vida agora vai ser lá, serei enterrado na Polônia. E tem um trabalho, alguma coisa. Imagina, sabe quando as pessoas mudam completamente a vida, mudam de... E aí eu digo assim, estou vendendo carro, casa, sabe? Família está mudando, vende tudo, essas coisas. E aí eu estou aqui mais uns 6 meses. E a gente vive se encontrando. Vai ter o dia da despedida, mas a gente está sempre se encontrando, né? E aí a gente conversa um pouco. Você viu quanto é que está o preço do carro? Eu vou falar para você, está muito caro aqui no Brasil. Mas eu já não tenho mais aquela total preocupação, porque eu não vou mais estar aqui, eu vou estar num outro país. Mas eu até digo, cara, porque você não tenta fazer, sei lá, um consórcio? Eu vou tentar contribuir, mas... Participo até da dor de quem está aqui, mas a minha cabeça já está lá. Aliás, estou aprendendo a falar polonês, já comprei uma camisa do Lato, da Copa de 74, para poder usar. Aí você vai falar sobre a política aqui, e vou falar, cara, aqui no Brasil está difícil mesmo, viu? Talvez eu diga, na próxima eleição, pensa nisso, pensa naquilo, pensando nos meus amigos aqui, mas eu não vou mais estar aqui. Eu tenho uma preocupação aqui,
E essa problemática daqui tem a ver comigo, afeta um pouco porque eu estou aqui, meus amigos, eu vou tentar ajudá-los, mas eu já estou na perspectiva de quem não mora mais aqui. Aliás, quando começarem a falar, mas então, Zé, como é que é o clima lá? Ah, já estudei, vi no site, vi como é que funciona. E como é que é a cultura lá? Ah, é assim, assim, assado. E as danças polonesas? Ah, não sei se eu vou gostar, mas é assim, assim, assado. Minha cabeça está girando lá. Aí daí eu vendo a minha casa aqui, já não tem mais nada aqui, já estou comprando lá, minha preocupação está nas coisas de lá. Sento para comer uma pizza no último dia para conversar com os amigos, último dia, não tem nem mais sentido eu falar de coisas daqui. O pessoal conversa na mesa, bate papo, tudo, e eu estou olhando, legal, estou só na pizza, né? A não ser que surja uma pergunta muito específica ou um assunto sobre como é que vai ser lá. É assim que eu me sinto aqui nesse mundo. É exatamente assim que eu me sinto nesse mundo. A gente conversa, vamos nos ajudar, vou dar ideias, contribuo, a sociedade pensa nisso, pensa naquilo, nosso bairro, as pessoas, o sofrimento, mas parece que essa realidade ela tinha me engolido, mas eu estou saindo da boca desse grande peixe. Eu estou saindo inteiro. Eu entendo, eu opino, sofro algumas, contribuo, mas graças a Deus que, ainda que eu ainda esteja aqui, eu tenho uma certeza que eu não sou daqui. Porque eu não sou daqui, eu não sou o que se é aqui. Eu já sou o que se é lá. Mas enquanto eu estou aqui, eu falo, contribuo, dou ideias e ajudo, mas não mais enterrado e atolado na realidade daqui, porque eu não sou mais daqui, mesmo ainda estando aqui. E essa acho que é uma das coisas que talvez seja um ponto de libertação importante para a gente. Porque a gente olha para esse mundo, e esse mundo você tem que ir. Por que você está aflito? Porque eu tenho que ir. Por que você está aflito? Porque eu tenho que ir. Mas por que você está triste hoje? Porque eu tenho que ir. E por que você está nervoso? Porque eu tive que ir. E por que você está decepcionado? Porque aquele cara teve que ir. E a única perspectiva que eu tenho é aqui. A única razão de viver é aqui. Só existe alegria se for aqui. E só tenho prazer se for daqui. Pô, se eu estiver tão enterrado aqui, Paulo diz aos Coríntios que se a nossa esperança forem apenas nas coisas dessa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. A gente tem desemprego, enfermidade, injustiça, violência, corrupção, maldade, roubo. Realmente, se nós formos querer que Deus nos dê sentido nisso aqui, acho que Deus coça a cabeça e fala, então, é que eu tinha preparado para vocês aquilo ali vocês transformaram nisso aqui, quando vocês me tiraram dali e vieram para cá, aí eu estou preparando um outro ali, onde vocês vão ser novas criaturas, um novo céu, uma nova terra, uma nova realidade, um corpo glorificado, com uma nova mente, um novo coração e sem o pecado. Imagina tudo isso que a gente está vivendo aqui, sem problema nenhum, sem maldade, sem pecado, sem injustiça, sem a terra produzindo cardos, espinhos e ervas daninhas, sem um querer puxar o tapete do outro. Já pensou como é que vai ser? Esse futuro invadiu o meu presente. Então, onde eu vejo alegria aqui? Como essa perspectiva já está aqui, e eu não estou mais tão atolado aqui, apesar de eu contribuir com aqui, mas eu sou de lá, quem me conhece sente um pouco do que está aqui. Aí quando eu encontro outra pessoa, e outra pessoa, que dentro deles, o que está aqui também está aqui, além de você conversar comigo e enxergar em mim o que está lá, você começa a ver na nossa amizade um pouco do lá aqui. Porque aí a justiça que a gente pratica, o amor que a gente pratica, a lealdade que a gente pratica, reflete tudo que está lá. E quando alguém perguntar como é que vai ser lá, vai ser tudo que está aqui, tirando nossos defeitos e o nosso pecado e o fato de que a gente vai morrer. Mas aquilo lá,
quase completamente, já está aqui. Como é que chama isso aqui? Igreja. Não estou falando prédio. Igreja. A única realidade que pode dar para a gente um pouco de alegria, ainda estando aqui, não é o aqui, porque estar aqui é só uma contingência, mas é o quanto de lá já está aqui, e no metro quadrado que a gente pisa, muda aqui, pelo menos nesse pedacinho aqui. E aí, quando alguém se aproxima daqui, com suas dores, com suas mágoas, com o pecado, com a maldade, com toda a injustiça, aquilo que o Ito falou, Deus é bom, vem para cá, não por causa do aqui. Ah, mas eu vim para cá para saber se Deus pode mudar esse mundo. Não, esquece, não é isso que Ele propôs. Ele não nos propôs mudar essa vida, Ele nos propôs sair dessa vida. Ele não disse, eu vou entrar na sua vida para fazer nessa vida tudo o que você quer para essa vida. Ele disse, siga-me, eu tenho um caminho para fora dessa, mas enquanto você está nessa, entenda a alegria daquela. Viva a vida comunitária. Esse mundo tem muita dor aqui entre nós. É por isso que na nossa missão a gente tem amor, socorro, auxílio. Por isso que a gente reparte o pão. Por isso que a gente leva as cargas uns dos outros. Quando Jesus repartiu o pão, Ele não disse, nunca mais vai faltar pão, esse mundo agora vai ser só pão. Ele disse, no meu reino não falta pão. Quando Ele ressuscitou mortos, Ele não disse, agora ninguém mais morre. Ele disse, no meu reino tem ressurreição. Quando Ele curou o paralítico, Ele não disse, ninguém nunca mais vai ser paralítico, mas Ele disse, no meu reino todo mundo anda, todo mundo ouve, todo mundo é ouvido, todo mundo fala. Quando Ele abraçou um publicano ou uma prostituta, Ele disse, no meu reino tem o meu abraço. E quando Ele disse, neguem-se a si mesmo, Ele está dizendo, no meu reino cabe você sem esse reino aqui. Esse aqui não cabe lá, mas se você negar tudo que tem dele em você, você cabe. E quando alguém me pergunta, vivendo como eu vivo, vou para o céu ou vou para o inferno? Eu falo, tanto faz. Da onde você tirou a ideia de céu e inferno? Da onde? Isso não existe se você não crê em Deus. O que eu faço é pecado ou não é pecado? Da onde você tirou a palavra pecado? Pecado não existe se você não crê em Deus e não tem relação com Ele. Mas se eu creio e Ele se revelou a mim, na verdade, eu não pergunto quando é que eu vou ou por que eu vou para lá, porque o lá já está aqui. E eu não pergunto se eu vou um dia estar lá, eu já estou. E eu não pergunto se eu posso ou não cometer tal pecado, eu já não quero, porque eu já neguei a mim mesmo. Deus nos abençoe, fique tranquilo, Deus está cuidando de nós mesmo que ainda estejamos aqui. Ele não muda o deserto, continua, mas Ele sempre tem maná do céu, a água da rocha, uma nuvem para tapar o sol, uma coluna de fogo para iluminar o dia. Ele sempre está com a gente no deserto. Ele nunca disse que ia ser fácil, mas Ele disse que a gente não estaria sozinho. Amém? Foi boa a pergunta do Maurício. Tem umas perguntas aqui que acho que encaixam um pouco já. Uma delas fala assim, o comportamento do cristão identifica o indivíduo como cristão ou mais depõe contra, pois não conseguimos fazer o que é certo? E a outra fala assim, posso concluir que a falta de paciência, tolerância em me relacionar significa que estou falhando no meu relacionamento com Deus? Então vamos lá. Tem mais duas também na mesma linha? Então pode ler. Pensamento positivo muda algo no mundo espiritual e terreno? Pensamentos negativos nos adoece? O que eu penso tem poder para determinar algo na minha vida? Bom, se tiver, você se chama Deus, eu quero te seguir. Vou seguir os seus pensamentos. Zé, tem um pecado aqui, luto contra esse pecado há anos, já me abri pelo menos para 2 pastores nesses 13 anos de caminhada cristã. Quando a busca por ajuda prejudica seu relacionamento de pastor com o membro, hoje não consigo mais me abrir com irmãos da comunidade, muito menos com pastores, vou a psicólogo, gasto R$500,
pois não encontrei ajuda na igreja e sim julgamento. Acho que tem mais tudo dentro desse. A questão é, nós sinalizamos o reino. Então, quando nós nos relacionamos, nós não vamos ser perfeitos, entende? Agora a questão é o que a gente vai fazer com a nossa imperfeição e que nós vamos fazer com a imperfeição do outro. Então, é bem provável, ou quase certo, que eu vá te machucar e te ferir. É muito provável. Porque tem muita coisa do velho homem aqui, né? Uma vez o Zé falou, pô, Vagnão, sabe que eu fui polícia, né? Toda hora dessa carteirada aqui é para vocês me respeitarem, né? Então, inclusive, depois eu vou tirar foto de todo mundo aqui. Se você não vier na minha palestra, vai ter reconhecimento facial, vocês vão ver só, viu? E aí o José falou, pô, Vagnão, você precisa parar de ser o Capitão Nascimento e ser o Capitão Novo Nascimento, que a gente não está mais te aguentando. E quem convive comigo, misericórdia. Nem eu me aguento, entende? Não, mas é o resquício do velho homem. Agora, o que eu faço com isso? Se eu errei e eu continuo sendo turrão, e é isso mesmo. Agora, se eu falo, pô, cara, todo dia nós tivemos uma conversa assim, o Zé falou, eu não consigo. Eu fui psicólogo, tomo remédio, plantei bananeira, não consigo, não dá. Estou tentando. Não sei, talvez eu não consiga mudar isso. Mas eu quero mudar. Ora por mim, me perdoa, me ajuda, vamos caminhar juntos. Me corrige, eu preciso que fale, não é assim. Então, a nossa maneira de lidar com a falha do outro, porque o que acontece? O que nós vimos aqui até agora? Nós nascemos no pecado, mas um dia tem um clique na nossa cabeça que a gente não sabe como que funcionou. E a gente reconhece que Deus é santo e a santidade dele, e eu não posso conviver com Deus santo. Eu falo, Senhor, quem sou eu para estar perto do Senhor? E ele fala, o sangue de Jesus já pagou por isso. Você se arrepende? Então vamos caminhar juntos. E aí eu começo a olhar para o Ito da mesma maneira. Eu começo a olhar para o Zé da mesma maneira. Então eu não fico esperando a perfeição dele. Pô, Zé, você é pastor, você pisou na bola? Você é pastor, pisou na bola. Beleza. Porque aí a fragilidade do meu irmão, do meu esposo, da minha esposa, dos meus filhos, dos meus pais, do meu colega de trabalho, é onde eu exerço a característica de Deus, que é o amor, que é a paciência, que é a disciplina, que é a santidade. Não é? Então, às vezes, realmente, a falta... Não é assim, eu estou com falta de paciência porque eu estou orando menos. Também. Mas também, às vezes, está faltando você conversar, você entender o que está acontecendo com você, como o Ito falou, o que está lá dentro de você? Por que isso está... Aí você vai buscar aquilo e fala, Senhor, puxa, me transforma. E a gente vai caminhando e suportando uns aos outros e amando uns aos outros. E o que nós estamos fazendo? Já estamos manifestando a vida no porvir, no presente. E só complementando, eu acho incrível isso, é como que o Evangelho, Jesus, a igreja, elas manifestam de fato o reino e o seu reinado. Na caminhada com os discípulos, Jesus estava montando a equipe que ia mudar o mundo. Jesus sabia disso, eram os apóstolos. E aí Jesus ele vai precisar de uma pessoa para cuidar do dinheiro. E ele escolhe Judas. Judas era o tesoureiro da comunidade apostólica. Ele precisava de um cara para liderar os processos. Ele escolhe Pedro. E aí a gente pode pensar assim, será que Jesus, ele precisava passar por um curso de headhunter para escolher melhor? Fazer um coaching. Né? Ou Jesus, ele não trabalha a partir da virtude, ele trabalha a partir da debilidade. Ele trabalha a partir daquilo que precisa ser redimido, e não da virtude que precisa ser usada. Porque quando você trabalha a partir da virtude, o benefício é meu, o ônus é do outro. Quando eu trabalho a partir da debilidade, o ônus é meu, o benefício é do outro. No Evangelho do Senhor Jesus Cristo, o ônus é nosso, é daquele que creu, o benefício é do outro. Então a gente chama para caminhar conosco quem? Todo mundo que tem debilidade. E a gente se vê como corpo, um corpo místico, um corpo em Cristo Jesus,
É quando a cruz me crucificou, e essa cruz que me crucifica, agora eu manifesto a graça, o amor, as virtudes, a transformação por meio do Evangelho e do Reino de Deus. Essas duas perguntas aqui, pensamento positivo, pensamento negativo, veja, o Ito falou aqui sobre a psique que afeta e somatiza em problemas no corpo. Sim, seus pensamentos e depressões não é maldição, não é espiritual. Você está sempre pensando na situação, no problema, na mágoa. Sim, isso tem... A sua psique está ligada ao seu corpo. Ok, isso aqui é uma coisa física, química, biológica, psíquica. Agora, quanto a pensamento positivo, eu sei que muitos evangélicos acreditam nisso. Eu me lembro quando veio Uri Geller no Brasil. Né, Uri Geller, nós falamos disso, assim, quem é da minha época lembra do Uri Geller. Foi na televisão, pegava o garfo, entorta, e o garfo entortava. E muitos evangélicos creem nisso, vai dar certo, repete, profetiza. Poxa, mas se eu tiver esse poder, não preciso de Deus, né? Então esquece esse papo de pensamento positivo. Eu tenho a mente de Cristo. Eu penso o que está na palavra. A minha esperança para frente é o que já aconteceu para trás. É porque eu olho para a ressurreição e para a vida que Ele conquistou e o reino. É isso que ocupa o meu pensamento, as coisas do alto e não as coisas que são da terra. Mas isso não é para que eu tenha benefício, para que eu seja abençoado e tenha mais poder. É porque eu sou isso. É porque esse é o meu jeito de ser. Se alguém perguntar, crendo nas coisas que você crê, o que você ganha? Eu não creio que eu creio para ganhar nada. Eu creio que eu creio porque eu sou uma nova criatura. Não é um mercado, não é uma troca, não é uma barganha, né? O que eu penso tem poder de determinar algo na minha vida? Não, não acredite nisso. Agora, é óbvio que a gente ora, põe nossas dificuldades diante de Deus, e Ele é gracioso para nos abençoar? Claro que sim. Se eu que sou o mal, sei dar boas coisas aos meus filhos, disse Jesus, imagina Deus que é bom. O problema é que se a gente pensa só nessa perspectiva e fala, Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo, e faz anos que eu estou pedindo por isso, e Deus às vezes fala, para um pouco, é isso mesmo que você precisa? Eu fiz greve de fome na minha casa, quando eu era garoto, porque eu queria o Discoteca Hipopótamos volume 2. Um sábado eu não almocei, minha mãe comprou o Discoteca Hipopótamos. Mas de verdade, ela como Deus e eu como servo, ela diria, para que você quer esse disco que depois você vai jogar fora? E eu não tenho mais esse disco, deve estar perdido em algum... Já jogou fora, mas eu achava que aquilo era a última coisa mais importante da vida. Será que eu consigo mesmo descansar e dizer assim, Senhor, eu acho que eu preciso disso. Era esse lugar que eu queria trabalhar, era esse salário que eu queria ter. Eu apresento para o Senhor. Eu posso pedir o que eu quero a Deus? Pode. E eu tenho a liberdade de falar, mas o Senhor é Pai, o Senhor enxerga à frente. Pode ser que o Senhor me queira naquele lugar, com aquele outro valor. Pode ser que o Senhor me queira esperando um pouco. Na verdade, o centro do meu prazer não está mais aqui. Está sempre nele. E nele eu descanso. Por isso que aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Filipenses, né? 4:4. Fala, alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Lembrem-se que o Senhor virá em breve. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que precisam e agradecendo tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento, que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Por fim, irmãos, eu quero dizer, Paulo fala, só mais uma coisa, concentre-se, pensem, né? Em tudo que é verdadeiro. O que é verdadeiro? A palavra de Deus. Tudo que é nobre, o Senhor. Tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pense no que é excelente, digno de louvor, que é a palavra de Deus, não é o seu pensamento, não é o que o outro tem. Geralmente você está fazendo um pensamento positivo porque você quer o que o outro tem, entendeu? A verdade é essa, o que você não tem. Continue a praticar tudo que aprenderam e ouviram de mim, então o Deus de paz estará com vocês. Se encha da palavra, mas não use a palavra para torcer o braço de Deus, né? Que esse é outro problema. E também, aproveitando isso, Vagnão, bem colocado, Tiago 4,
De onde procedem as guerras e contendas entre vocês? De onde? Senão dos prazeres que estão na vossa carne. Cobiçam e nada têm. Matam, invejam e nada podem obter. Vivem a lutar e fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedem mal, para se esbanjarem nos vossos próprios prazeres. Infiéis. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? A gente vive em conflito porque a gente quer o que não tem que querer. Deixa eu fazer uma pergunta para você, saindo um pouco aqui. O quanto de tudo isso que nós falamos está dentro do seu coração? Você já leu o Novo Testamento inteiro? Você medita nessas palavras todo dia? Porque eu tenho o mesmo problema que você, gente. Vivo aflito, tenho as mesmas crises, tem dia que eu não durmo, sabe? Mesmas preocupações. Eu não estou procurando alguém que resolva o meu mundo, mas todo dia uma palavra dessa sobe na minha cabeça e eu falo amém, Senhor. Ele não disse que eu não teria conflito, mas Ele ia estar comigo. Não existe vida perfeita. Não existe e não tenho mais problema. Não existe, eu tenho um monte. Mas todo dia eu me lembro essas coisas, elas são as coisas que ocupam, como o Vagnão acabou de ler, está ocupando o nosso pensamento. Os versos, as frases dos salmos, ao invés das coisas do YouTube, ou do WhatsApp, ou do Instagram, ou as frases que mandam no meu Twitter, que estão aí, sabe, todo dia eu te pergunto, como é que você vive nessa realidade daqui e não na de lá? Tem que estar lá. Não é o domingo que você vem na igreja cantar uma música, é um evangelho que está borbulhando aqui todo dia. É isso aqui o que me mantém vivo é a perspectiva do reino de Deus. E só para fechar a pergunta que o rapaz fez aqui sobre esse pecado que você está lutando, não só esse, mas situações comportamentais, vícios comportamentais, coisas que a gente luta para superar. Eu vou dar uma resposta bem simplória, mas bem simplória. Uma vez, quando era garoto, eu vi um pastor falando disso. Ele falou, num acampamento para jovens e adolescentes, ele disse, esse pecado que você está lutando sempre, por que você não comete ele aqui agora? E a pessoa responderia, porque eu estou no culto. Na hora que a gente está orando e louvando, por que você não comete esse pecado? Não, porque eu estou com o Senhor, eu nem estou pensando em fazer aquilo. Por que não na hora da pregação, ou na hora que você está ajoelhado diante de Deus, você não pensa em fazer esse pecado? Porque eu estou na presença dEle, e Ele está refrigerando a minha alma. Ele disse, então por que você não vive constantemente assim para vencer o pecado? Eu sei que você deve ter aberto o seu coração para pastores que te expuseram. Tá, a gente pode até te ouvir, não tem problema nenhum e não vamos te expor. Mas eu quero te dizer que não é isso que vai te fazer vencer. A gente tem que comer esse pão todo dia. Quando a gente acorda, no meio do dia, quando a gente dorme, vou dar uma receita, tá? Vou anotar aqui, ó. Vou escrever aqui para você. Ora todo dia, tá? 3 vezes ao dia, um comprimido de Novo Testamento, Mateus, cartas de Paulo, vamos colocar uns versículos de Romanos aqui, de manhã, de tarde, de noite, orai sem cessar, esteja em comunhão o tempo todo, coram Deo é o termo em latim, diante de Deus, diante de quem a gente está vivendo. Não é, Deus não está aqui, eu vou pecar agora, é eu que vivo nele, Ele está todo o tempo comigo. Será que eu tenho consciência disso? Então vencer o pecado, na verdade, é mergulhar todo dia em Deus, e isso é uma constante na nossa vida. E tem uma questão, vamos dizer assim, de vício, né? O vício, existem algumas coisas que despertam o vício. Então, por exemplo, quem fuma, tomou um café, quer fumar. Isso é assim, né? Então, você tem que também, né? O que Paulo fala, né? Paulo fala o seguinte, ó, você tem que fugir da tentação, entendeu? E Pedro fala para a gente resistir ao diabo. E a gente faz o contrário, né? A gente foge do diabo e resiste à tentação, entendeu? Aí não dá certo. Então, por exemplo, se você tem um problema com assistir vídeos de pornografia na internet, o que você faz? Coloca um programa no seu computador que vai travar. Porque não tem jeito, você vai cair. Você tem que se despir do velho homem, né? Tem que se despir.
Tem um livro que chama O Poder do Hábito, né, que ele é um escritor do New York Times, ele viu porque ele estava engordando muito, aí ele foi descobrir que toda hora do café, não era o café nem a rosquinha que ele queria estar com as pessoas, né? E assim é o vício de jogo. A pessoa quer aquela adrenalina. Então a gente tem que se sujeitar a Deus, usa todas as ferramentas. Tiago mesmo fala, você tem uma cobicinha, vem um pensamento, aí você vai amadurecendo aquele comportamento, aí você vai... Então, é o seguinte, se você está em Cristo, você está pedindo misericórdia para Ele, para Deus te tirar disso, né? Então, já é uma nova criatura, você vai lutando contra o pecado e busque, ore, né? Até já fazendo um gancho aqui, uma das perguntas, por que as igrejas hoje se parecem mais com empresas? Se não serve, é descartável. Porque não é porque é uma igreja que o reino de Deus está ali. Se o pastor não se submeter ao Senhor, diariamente, como Zé disse, leitura, esmurrar o próprio corpo, ter gente para ajudar você a se corrigir, irmãos para você confessar. Aqui eu tenho amigos, eu tenho irmãos. Hoje de tarde eu vou falar algumas coisas, mas nós passamos muito perrengue junto, e o que me sustentou foram eles. Foram eles, me ouvindo, sabe? Porque não é porque é igreja que Deus está ali. Entende? Quer dizer, Deus está. Porque Jesus anda no meio das suas igrejas, até nas piores, viu, gente? Jesus está ali. E Ele está chamando as pessoas para o arrependimento. Se você não se arrepender, você vai sofrer o juízo, porque Deus é santo e justo. Mas não é porque é igreja, é porque só tem o nome de igreja. Nem aqui é a igreja. Mas as pessoas não estão submissas. Elas não... Se a gente não submeter uns aos outros, ao Senhor primeiro e uns aos outros, irmãos, isso aqui vai ser o caos. Eu vou olhar para vocês querendo alguma coisa para mim, vocês vão olhar querendo alguma coisa. Não vai funcionar. Né? E uma das coisas que não fui eu que eu fiz no meu celular, deve ter sido Deus, que tem toda semana vem lá um negócio de quanto você gastou no celular. Bíblia 2%, WhatsApp 190%, YouTube vendo os vídeos do Corinthians 79%. Não perda de tempo, é perda de tempo. Então, coloque essas coisas aí para você, te alertando, lê a palavra, sabe? Vamos usar também. O pecado faz umas coisas que a gente não consegue compreender. Ver vídeo do YouTube do Corinthians. Não dá para entender um negócio desse. Já está procurando sofrimento, já tem tanto sofrimento que vai procurar mais, hein? Mas tem vou unir 3 perguntas aqui sobre, segundo a psicologia, qual a melhor forma de alterar a crença fundante? Existem estudos que mostram como ela surge? Como condiciona os pensamentos para que sejam bons e gerem bons sentimentos? E as doenças psíquicas têm relação com a maneira com que nos relacionamos com Deus? E se Deus é vida, por que adoecemos? Nossos pensamentos deturpados nos adoecem? É interessante essas perguntas, né? Muito porque boas. Acho que as pessoas não pegaram a primeira palestra. Mas há uma questão importante. Há questões que a fé, você crê no Evangelho, você crê na Bíblia, mas você continua dentro do seu corpo caído. Você continua com sua história cheia de marcas. E eu creio que todos nós aqui passamos por terapia. Então, há questões que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, mas não para você viver de maneira plena, perfeita, em paz, tranquila e sossegada com todas as questões que você já vivenciou e com todos os traumas que você já enfrentou. Há questões que você vai ter que mergulhar mais profundamente, e a terapia nos ajuda nisso, a perceber o porquê, em certos momentos da vida, surgem pensamentos, surgem sentimentos que você não explica de onde vem. Então, é importante você crer no Evangelho, é importante você crer em Deus, mas é importante também você usar todos os recursos que Deus dá e maneiras científicas para você mergulhar na profundidade do coração, que é um universo. Então, se você tem esses problemas, creia no Evangelho, continua vindo à igreja, mas vai ser terapia, né? Vai procurar um profissional que te ajude nisso,
Então, nós passamos por terapia, né? Muitas vezes precisamos tomar remédio, né? Porque a vida pastoral, a nossa vida, ela é cheia de problemas. E quando, mas se Deus é vida, por que a gente adoece? Porque essa não é vou repetir o que eu falei em 50 minutos. Essa não é a vida de Deus. Não procure ser feliz nessa vida, porque e nem nós vamos acabar, nós vamos morrer. Isso aqui está em decomposição. Nossa biologia interna é defeituosa, nós temos defeitos dos nossos genes. Por quê? Por causa da queda. A queda rachou a criação e nós não somos mais os seres perfeitos criados por Deus, nem o nosso corpo e nem esse mundo. Por isso nós entendemos o Evangelho. Isso aqui é o que sobrou depois da queda, quando tiramos Deus da equação. Cristo nos traz a perspectiva do que virá, anuncia o reino que está presente, mas está nos tirando daqui. Eu diria que a pergunta está errada. Não existe essa pergunta. Se Deus é bom, se Deus existe, se Ele é a vida, por que aqui? Porque o Deus não tem nada mais a ver com o que acontece aqui. Ele socorre aqui, Ele sustenta aqui, mas Ele está nos tirando daqui. Nossa cabeça tem que estar em outro lugar. E tem uma pergunta aqui que é assim, acho que... Tem um fato que acho que confirma isso, que a pergunta, quando eu pergunto por que Deus não me fez perfeito, por que Deus não me fez sem pecado, e Deus desejou que a gente pecasse, é porque também eu estou dando uma de João sem braço e quero colocar toda a culpa nele, né? Por que ele? Eu nunca olho para mim e falo, eu sou um traste. O que Adão fez? Ah, Deus, a mulher que você me deu, me enganou. Ou seja, você é o culpado. A culpa é minha, como que nem diz o Homer Simpson, eu coloco em quem eu quiser. Então, já que eu sou culpado, eu coloco. Então é isso, gente. Erramos em não conhecer as Escrituras e o Senhor. Quanto mais a gente conhecer a Deus, mais a gente vai amá-lo, e mais a gente vai querer segui-lo, e mais a gente vai ser transformado. É isso aí. A gente vai responder só essa pergunta, mas eu queria dar o meu lado coaching aqui. Vai lá. Porque essa pergunta de felicidade, deixa eu falar uma coisa. Nesse mundo não há felicidade, só há bem-aventurança, que é diferente de felicidade. O Evangelho vai dizer, bem-aventurados os que choram, os perseguidos, aqueles que são injustiçados. Se você procura felicidade nessa terra, você não vai encontrar. Então, o que você encontra é um contentamento a partir de Cristo, para suportar as dores dessa época. E aí você é bem-aventurado. Mas felicidade é uma ilusão. Boa. Mediante as palestras, por que ainda ficamos convencendo os crentes que Deus é bom e fiel? Deus está na sua vida? Isso não é infantil? Veja, nós não ficamos convencendo os crentes que Deus é bom. Eu fiz essa palestra, o Ito fez, o Vagnão vai fazer. Eu não estou aqui te ensinando o que é perfeito porque eu sou perfeito. Eu não estou aqui dizendo para você, faça o que eu faço e seja bom como eu. Eu sou tão tranquila quanto todo mundo, tenho as mesmas crises que todo mundo tem. Quando eu estudo o texto, eu sou o primeiro a falar, caramba, não devia nem estar pregando isso aqui amanhã. Já teve uns domingos que eu já vim aqui e falei, Senhor, eu vou ter que ir lá e falar isso aqui. Você escolheu pregar o texto todo, agora você vai ter que falar. Porque eu mesmo não consigo viver ainda totalmente isso aqui. Tudo bem, mas fala para eles e tenta junto com eles. Então, acho que foi o Spurgeon que fez uma oração dizendo, Senhor, eu só consigo chegar até o ouvido das pessoas. Então eu não consigo convencer ninguém. Eu consigo só falar das coisas que eu também acredito e espero que caibam dentro de mim. E eu não posso desprezar que é uma coisa maravilhosa estar aqui domingo após domingo pregando e ouvindo. Domingo o Cavavá estava aqui cantando, eu estava ali chorando. Estava sendo abençoado. Não é o Evangelho, não é um negócio que eu ensino. Não preciso mais. Agora não tem mais fé convencendo ninguém, todo mundo é criança, todo mundo é infantil. Não, eu sou uma criança. Eu sou um infantil, graças a Deus. Preciso de cada um aqui todo domingo, e você todo domingo da gente, e todo domingo a gente vai falando e repetindo.
Enchei-vos do Espírito, falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais, todo dia. Graças a Deus pelo corpo de Cristo. Eu não espero uma lição matemática que você aprenda e saia daqui pleno porque você entendeu. Tem um monte de coisa que eu entendo, mas mesmo assim não consigo fazer. E eu preciso viver, e ouvir todas as vezes, e ouvir de novo, e cantar de novo, e conviver de novo, e errar, tropeçar, alguém me ajudar, me levantar, e eu aprender com o meu tropeço. Então não leve a vida cristã como uma matemática que a gente aprendeu, agora todo mundo é infantil. Porque quando eu falo isso, eu não sei quem escreveu, mas quando eu digo que o outro é infantil porque não entendeu, é porque eu estou me colocando numa posição de que eu já entendi e eu já sou maduro. E eu estou longe de ser maduro, e eu estou longe de conseguir reproduzir tudo o que eu ensino. Então, menos, mais humildade, mais pé no chão, vamos se ajudar. E também quando alguém diz, como o Wagner leu a primeira pergunta, eu queria também dizer isso. Mas a gente não consegue ser, as igrejas ou o crente tem que ser perfeito para mostrar para as pessoas, muita gente não crê por causa da nossa imperfeição. Olha, a nossa imperfeição está na conta, tá? Já está na conta. E quando alguém diz assim, eu olho para a igreja, mas está cheio de gente imperfeita, por isso que eu não sou cristão. É porque ele se sente perfeito na posição de Deus para julgar a igreja, ou seja, quem seja. Olha, esse evangelho não funciona para essas pessoas. O evangelho só funciona para quem diz, sou um pecador. Deus acabou de me perdoar 30 talentos de prata, e agora tem um cara me devendo 200 denários. Quem sou eu para cobrar os 200 para quem me perdoa? Eu te perdoo também, cara, eu sou tão pecador quanto você, e diante de Deus, nós estamos aqui aprendendo juntos, e vamos aprender cada dia.